Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É muito recorrente no texto sagrado os hebraísmos. Você já ouviu falar neles? Sabe o que significa? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Os hebraísmos são expressões idiomáticas próprias da língua hebraica. Estão registradas na Bíblia como uma forma muito peculiar de comunicação do povo judeu. Portanto, para compreendê-las melhor, nós precisamos penetrar profundamente na cultura judaica. Não se esqueça que os personagens da Bíblia falavam majoritariamente a língua hebraica. E o texto sagrado, ele foi redigido em um tempo específico, em uma região do mundo específica, em um contexto histórico-cultural específico e em um idioma específico. Portanto, o intérprete da Bíblia deve levar toda essa realidade em conta quando ele vai fazer o seu estudo hermenêutico. E aí você deve estar se perguntando, mas afinal, o que são expressões idiomáticas? Bom, essas expressões são porções de frase, cujo significado ultrapassa o sentido literal das suas partes. Elas significam muito mais do que as palavras que as compõem, portanto, sendo necessária uma leitura contextual. São comumente utilizadas na linguagem informal, e algumas delas estão enraizadas na língua dos seus falantes. As expressões idiomáticas, elas retratam a cultura de um grupo ou de uma região, portanto, elas são específicas e geralmente elas não têm tradução para outros idiomas. Na língua portuguesa nós temos diversas expressões idiomáticas que compõem principalmente a linguagem do nosso cotidiano. Vamos ver alguns exemplos? O show desta tarde aconteceu a céu aberto, significando que esse show aconteceu ao ar livre. Maria decidiu abandonar o barco da empresa que trabalha, significando com isso que Maria desistiu de trabalhar naquela empresa. João não resistiu e acabou dando com a língua nos dentes, significando com isso que João tornou público um segredo. Com esta atividade, Paulo matou 2 coelhos com uma cajadada só, significando com isso que Paulo conseguiu resolver com essa atividade 2 situações de uma vez só. Joana leu aquele texto, mas para ela estava sem pé nem cabeça, significando com isso que o texto que Joana leu não faz sentido algum. Geralmente não há correspondência em outros idiomas dessas expressões quando nós vamos fazer a sua tradução. Do mesmo modo acontecem com certas expressões da Bíblia Sagrada que aos nossos ouvidos soam estranhas. Então eu gostaria de mostrar para você alguns exemplos da Bíblia Sagrada onde aparecem esses hebraísmos, essas expressões idiomáticas próprias da língua hebraica. Mas antes eu gostaria de pedir uma grande gentileza para você. Se você está chegando agora, conhecendo o nosso canal, sinta-se à vontade. E eu gostaria de pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, deixe aí nos comentários a sua contribuição e também compartilhe com seus amigos e com seus familiares, porque assim você vai nos ajudar a nos estabelecer nessa plataforma do YouTube e também para que esse canal venha se expandir, venha crescer e possa alcançar muitas e muitas pessoas. Lá no Salmo de número 108, verso 9, diz assim: sobre Edom lançarei a minha sandália. Quando nossos olhos correm nas linhas do texto sagrado e se deparam com uma expressão como essa, nós achamos muito estranho, né? Mas nesse texto, lançar as sandálias significa o ato de tomar posse de alguma coisa, ou de dominar sobre algo. Quando nós recorremos ao livro de Ruth, mais especificamente no capítulo 4, versículos 7 e 8, nós entendemos que este ato de lançar as sandálias ou os sapatos faziam parte das transações comerciais da época, garantindo com isso, então, o direito de posse de alguma coisa. Quando o remidor não desejava adquirir aquilo que estava em permuta, ele dava o direito ao parente que estivesse na vez após ele. O ato era oficializado quando o remidor tirava as suas sandálias e entregava ao parente mais próximo. Isto era um símbolo de que ele estava passando o direito daquela propriedade a outra pessoa.
Um segundo exemplo aparece em Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Essa é uma expressão idiomática que utiliza o contraste para designar a preferência entre duas coisas ou duas pessoas. Quando se amava mais um indivíduo do que o outro, geralmente se utilizava desse paralelismo antitético para que se evidenciasse claramente a distinção ou a preferência de um pelo outro. Portanto, de forma alguma, Jesus estava querendo dizer que para ser o seu discípulo, para se aproximar dele, eu deveria odiar os meus familiares ou odiar a mim mesmo. Na verdade, aqui Jesus estava dizendo que o amor de Deus deveria estar acima de tudo e de todos, que o amor que nós nutrimos pelo nosso Senhor deve ser uma prioridade na vida do cristão. E um último exemplo se encontra em Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. A palavra em apreço aqui, conhecer, nos chama bastante atenção, porque afinal, como poderia o agiógrafo escrever que lá no capítulo 4, Adão estava conhecendo a sua esposa, Eva, sendo que no capítulo 3, no capítulo anterior, Eva já havia sido criada por Deus, já havia sido apresentada a Adão e ambos, inclusive, já tinham caído na tentação do diabo. O que acontece aqui é que este vocábulo pode possuir diferentes significados dependendo do contexto em que ele está inserido. Geralmente nós entendemos a palavra conhecer por ficar sabendo, aprender, entender ou coisas similares a esta. Mas aqui trata-se de um hebraísmo. Então, o sentido em que a palavra conhecer está no texto significa ter intimidade sexual ou relações sexuais. Sendo assim, geralmente, quando essa palavra aparece na Bíblia Sagrada, ligada a uma circunstância como essa de Gênesis 4, está se referindo ao ato sexual. E neste caso, o próprio contexto imediato de Gênesis 4 nos deixa claro que o significado do termo aponta para uma conotação sexual. Vejamos então o que o próprio versículo diz. E ela concebeu e deu à luz a Caim. Ora, para se conceber um filho, é necessário uma relação sexual. Portanto, fica muito cristalino para nós que o termo conhecer aqui significa relação sexual. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessas curiosidades e essas peculiaridades da língua hebraica, as expressões idiomáticas próprias desse idioma, que são conhecidas como hebraísmos. E eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço para você e fique na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor.